é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Dani e tava morrendo de saudade de contar histórias da Bíblia para vocês. E como vocês têm acompanhado, a gente vem falando sobre histórias de grandes homens da nossa história. E sempre que a gente conta uma história sobre família e os seus descendentes, a gente também tá falando sobre a nossa própria história, né? Então, na minha família, eu tenho a minha mãe, o meu pai, os meus avós, os meus tataravós, né? Então, dentro de uma família, sempre tem esses descendentes. Então, para hoje a gente estar aqui, outras pessoas vieram antes de nós. E você já deve ter ouvido falar, através da tia Tati, né, na história da semana passada, junto com a Juju e com o Lucas, a história de José. Vocês estão lembrados dessa história? Lembram? Então, hoje a gente também vai dar sequência a essa história de José. O que será que aconteceu com ele, hein? Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, muito obrigado por este momento, obrigado porque agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a história dos nossos descendentes, que também é a nossa história. Muito obrigado por esses grandes homens que Deus declarou que seriam grandes homens da nossa humanidade. Muito obrigado, abençoa cada criança que está conosco nessa história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar um pouquinho para louvar e adorar a Deus e daqui a pouco a gente volta com a história. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
a gente crer. Então, crianças, viram a música, a história de José? Quanta maldade desses irmãos, né? José era um filho muito querido. Ele era muito obediente ao seu pai. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. E os irmãos dele tinham inveja dele. Achavam que ele era bom demais. E um dia, o pai de José falou: filho, por favor, vai lá chamar os seus irmãos. Chame eles para jantar, eu estou aguardando eles. E ele, muito obediente, foi lá atrás dos irmãos. Quando ele estava chegando, os irmãos olharam e falaram: lá vem o José. Ele vai contar para o nosso pai que ao invés de a gente estar aqui trabalhando, a gente está aqui curtindo a vida. E aí, os irmãos pensaram num plano muito maldoso. Sabe o que eles fizeram? Jogaram José dentro de um poço, pegaram o sangue de um animal, passaram na roupa dele e contaram para o seu pai que ele havia morrido. Imagina só, gente. Vocês acham que isso é uma coisa boa de se fazer? Imagina que a gente ia mentir para o nosso pai que o nosso irmão morreu, ou que a nossa irmã morreu, ou que alguém muito especial na nossa vida, da nossa família, um primo, morreu. E sabe o que aconteceu? Eles venderam ele como escravo. E sabe o que aconteceu com José? Ele foi parar numa prisão. O pai José, Jacó, quando soube que ele tinha morrido, ficou muito triste. Imagina o meu pai, ou o seu pai, receber uma notícia que você morreu. E na verdade é uma mentira. Mas Deus tinha um grande plano para a vida de José. Assim como ele tem muitos planos para as nossas vidas. Mas é que na hora que as coisas acontecem, às vezes a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Mas Deus tinha uma promessa para os descendentes de Abraão. Então não seria diferente para a vida de José. Então, José estava na prisão. Olha só, não tinha por onde sair. Ele foi considerado um prisioneiro. Uma pessoa que fez algo muito errado. E quem faz coisa errada tem que ir realmente para a prisão, né? Mas ele era inocente. E José continuava sendo um homem muito bondoso, muito bondoso. Ele conversava com todas as pessoas na prisão. Ele orava. Ele dava conselhos. Ele era uma pessoa muito querida, mesmo dentro da prisão. Um dia, o faraó teve um sonho. Ele foi dormir e teve um sonho. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou que 7 vacas bem gordinhas, estavam pastando no Rio Nilo. Essas 7 vaquinhas estavam pastando lá no rio, na beira do Rio Nilo, né? E aí surgiram 7 vacas magras que engoliram essas vacas gordas e continuaram a ser bem magrinhas. Aí o faraó acordou. Que sonho é esse? E não deve ser nada. Voltou a dormir. E ele teve um outro sonho. Que 7 espigas muito saudáveis
engoliram espigas bem magrinhas e pobrinhas e sem sementes. E o faraó acordou. O que será que significa esse sonho? E falou com seus empregados: me chamem todas as pessoas sábias e inteligentes do nosso reino. Eu preciso que alguém me explique o que significa esse sonho. E José, que era uma pessoa muito querida, muito bem relacionada, mesmo dentro da prisão, era muito amigo de um copeiro. Lembram do copeiro que ficava na prisão com José? Então, o copeiro falou então pro faraó: eu conheço uma pessoa que vai lhe dar essa resposta que você está precisando. E o faraó disse: então traga ele aqui que eu quero conversar com ele. E aí, José apareceu. Sim, mestre, sim, faraó, o que você precisa? José, eu preciso que você me explique o que significa o meu sonho. O que significam as vacas magras e as vacas gordas e as espigas? O que isso quer dizer? E José, muito sábio, muito inteligente, contou para ele que as vacas magras representavam um período de muita fome. 7 anos sem recursos, sem comida. E que as vacas gordas representavam 7 anos de muita fartura. E que as espigas representavam também a mesma coisa. O que eu faço? O que eu faço? Perguntou o faraó para José. E José disse: olha, você precisa escolher uma pessoa muito sábia e inteligente para governar e administrar todos esses recursos. E o faraó pensou. E sabe o que ele disse? Você, José, é essa pessoa que nós precisamos. Você será esse homem. E José ficou muito surpreso. Como assim? Eu vou governar um hebreu? Mas ele ficou muito feliz por ter sido escolhido pelo faraó. E então, como no sonho, a fome se espalhou e chegou até Canaã, na onde a família de José morava. E aí, o pai de José e dos seus irmãos ficou sabendo que lá no Egito tinha comida e falou para os seus filhos: vão lá comprar comida. E os filhos, porque estavam passando fome, foram até o Egito comprar comida. Chegaram lá e falaram com José. Ajoelharam: ó Senhor, por favor, nós precisamos de comida. E José vendeu comida para eles. Ué, mas não são irmãos? Eles não reconheceram José. Já tinha se passado muitos anos, José já estava mais velho e também estava se vestindo como um egípcio rico, né? Então eles não reconheceram. Foram pela segunda vez. ó Senhor, por favor, nós viemos comprar comida. Nós estamos passando fome, nós precisamos de comida. E aqui a gente sabe que tem muita comida. E José, mais uma vez, vendeu comida para eles, mas não contou que ele era José. Na terceira vez que os irmãos de José foram até lá, José vendeu a comida e contou para eles: queridos, eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos ficaram apavorados. Agora
ele vai querer se vingar de nós. Mas José ficou muito emocionado, chorou muito, ficou muito feliz de rever os irmãos, abraçou os irmãos e disse para eles: não se preocupem, eu não vou me vingar. Eu sei que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo estava escrito, tudo foi determinado e planejado por Deus. E aí, o faraó ficou sabendo que a sua família morava em Canaã e falou: José, chame sua família para morar aqui nas nossas terras. E quando Jacó ficou sabendo da notícia, o seu pai, ele ficou muito feliz e na mesma hora arrumou as suas malas, arrumou todos os seus pertences, suas roupas e partiu para morar mais próximo de José. E quando ele chegou lá, quando ele viu o seu filho, que ele achava que tinha morrido por um animal feroz, foi só alegrias e bênçãos. Eles se abraçaram e choraram muito, muito, muito. E José ficou muito feliz. E nós sabemos que essa era a grande promessa de Deus, né? Ele falou que os seus descendentes teriam muita fartura e alegria. E assim se cumpriu a história. Então, crianças, José foi um grande homem. Ele se casou, teve filhos e viveu o resto da vida dele no Egito. E sempre foi muito honrado e respeitado pelas pessoas na sua região. E essa é a história de José, que hoje a gente quer compartilhar com vocês, crianças, como é importante a gente, mesmo nas dificuldades, mesmo quando a gente gostaria que alguma coisa acontecesse na nossa vida, mas Deus está no caminho, Deus está no nosso caminho. Então, mesmo que a gente tenha dificuldades, a gente tem que ter fé e acreditar que Deus tem o melhor para nós, certo? Vamos memorizar o nosso versículo-chave desses nossos encontros? Eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está lá em Êxodo 3:6. Amém? Amém. Então hoje eu gostaria que a gente saísse com um grande aprendizado, que a gente colocasse na nossa mente que Deus cumpre com as suas promessas, que a gente possa sentir no nosso coração uma grande gratidão por Deus e que a gente pudesse praticar a obediência todos os dias da nossa vida. Obedecer aos nossos pais, obedecer aos professores, respeitar. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Compartilhem com seus amigos e a gente se vê na próxima. Um beijo! Tchau! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço
deixaria. No Egito escravo se tornou, e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.